Olá, tudo bem? Hoje nós gostaríamos de conversar um pouco sobre a questão dos contrastes, as diferenças existentes entre as orientações, entre as concepções, entre os entendimentos humanos e as orientações de Jesus para todos nós. Se nós adentrarmos ao estudo do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, nós vamos perceber que esse evangelho trata todo ele sobre a questão da justiça do reino de Deus. E essa passagem é muito interessante porque Jesus organiza de forma muito didática, e nós não conseguimos perceber isso, os pontos que dizem respeito à criatura humana. O primeiro desses pontos traçados por Jesus se encontra nos versículos 1 a 12, quando Jesus trata do caráter do cidadão do reino de Deus ou dos trabalhadores de Jesus, daqueles que são os verdadeiros adeptos da doutrina do Cristo. E nessa parte, capítulo 1 a 12, versículos 1 a 12 do capítulo 5, perdão, nós encontramos as chamadas bem-aventuranças. Jesus fala daquilo que é essencial ao ser, aquilo que o ser encontra dentro de si mesmo e que por vezes parece tão contraditório ao mundo, né? Nesse ponto, Jesus fala sobre bem-aventurados os pobres de coração, bem-aventurados os misericordiosos, os brandos, os pacíficos, todas as bem-aventuranças que, observadas do ponto de vista tão somente terreno, parecem em desacordo com a regra de felicidade geral. Mas Jesus não está nesse capítulo, em nenhum dos pontos do seu evangelho, falando tão somente a homens temporais. Jesus fala a espíritos imortais. E deixa isso muito claro quando diz da questão da realidade das felicidades, das bem-aventuranças que dizem espírito ao espírito imortal e que por tantas vezes são tão contraditórias ao homem carnal, ao momento, à hora, ao instante em que se vive. Porque fatalmente nós, na maioria das vezes, queremos buscar a felicidade do agora, não nos percebendo que nós não somos de agora. Nós somos seres pré-existentes e somos seres que continuamos. Somos seres que estamos inseridos dentro do processo de eternidade porque a nossa própria existência é uma existência de eternidade. Não é uma existência que se coloca na eternidade tão somente a partir do momento que nós rompemos com os vínculos da carne, com os vínculos corporais e passamos a existir uma existência no plano espiritual. Toda a nossa existência, em todos os aspectos, em todos os momentos, em todos os nossos atos, em todas as nossas relações, a nossa existência é uma existência essencialmente espiritual. Porque tudo o que nós vivenciamos, tudo o que nós colhemos, tudo o que nós plantamos, diz respeito ao ser espiritual que nós somos, ao ser essencial que nós somos. E nesses pontos do capítulo 5, do versículo 1 ao 12, Jesus, nas suas bem-aventuranças, fala sobre esse caráter daqueles que são aqueles que se colocam como seguidores de Jesus, aqueles que se colocam como seguidores do Cristo e que buscam, nesse entendimento da verdade de Jesus, um despertar das suas potencialidades, um despertar da espiritualidade, a autoespiritualização, para que possam, aos poucos, progredir dentro dessa lei que é toda de crescimento e toda ascensional. Nós estamos inseridos em uma lei que é toda de ascensão. E é isso que Jesus nos coloca nesses pontos. O segundo ponto colocado por Jesus vai dos versículos 13 a 16, quando ele fala do impacto da ação do cristão diante do mundo. E aí Jesus vai colocar que os cristãos, que aqueles que seguem as suas orientações, são o sal da terra. Vós sois o sal da terra.
Vós sois a luz do mundo, brilhe vossa luz para vós e para os homens. Essa ação que se espera daquele que se coloca como verdadeiramente trabalhador do Cristo. E depois, mais à frente, Jesus vai colocar sobre as questões da justiça do reino de Deus, a aplicação da lei de justiça. Isso está nos versículos 17 a 20, quando Jesus vai falar que o homem de bem precisa exercer a justiça acima dos legalistas e dos conceitos humanos de religião. A justiça verdadeira é aquela que se encontra acima da visão humana, acima da visão temporal. E aí ele coloca no item, no versículo 20, em verdade vos digo que se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então Jesus coloca da necessidade de nós termos uma visão diferente de justiça. A justiça verdadeira, que aquela que se coloca como um reflexo da lei de Deus em nós, por nós e para os homens no mundo em que nós vivemos, agindo onde quer que nós estejamos, com quem nós estivermos, no momento em que nós estivermos. Por isso se coloca como a ação do homem de bem. Porque Kardec vai ter oportunidade no Evangelho segundo o Espiritismo de colocar as características do homem de bem. E aí nós vemos as características daquele que se coloca como verdadeiro cristão. E Kardec vai colocar também no Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são um e outro a mesma coisa, mas que isso não se aplica a caráteres de religião, de sermos adeptos, seguidores deste ou daquele pensamento religioso. Não, não é isso o que Kardec coloca. Até mesmo porque Kardec coloca, ao falar das diversas categorias de espíritas, que existem aqueles que são espíritas sem o saberem. Tá? É aqueles que procuram vivenciar, exercer a sua vida, as suas ações, da melhor forma possível, sempre trabalhando no bem, sempre buscando o bem-estar geral, sempre buscando agir dentro da lei de justiça, de amor e de caridade. Mas existe um ponto que é fundamental nesse capítulo 5 de Mateus, quando a partir do versículo 21, ele passa a dizer o seguinte: ouvistes o que foi dito. E depois complementa dizendo: eu, porém, vos digo. E é interessante nós observarmos isso, porque quando percebemos isso, apenas passando os olhos, sem uma análise mais profunda, nos parece que Jesus está, nesses pontos, se contradizendo à lei antiga, à lei contida nas antigas escrituras, aos profetas, aqueles que que viriam antes dele, que chegaram antes dele, com o objetivo de anunciar o reino de Deus, as transformações morais, a necessidade de crescimento, a necessidade do bem, a necessidade da prática ética entre as criaturas. E nós nos perguntamos se quando Jesus diz, eu porém vos digo, Jesus estaria de alguma forma se opondo às Escrituras, se opondo à lei contida nas Escrituras, se opondo aos profetas. E a verdade é que não, porque Jesus em nenhum momento se coloca contrário às Escrituras antigas ou aos profetas. Muito ao contrário, quando Jesus se refere a ele se refere a eles usando a expressão de que concorda, que respeita, que bebe da mesma fonte, até mesmo porque
os profetas, aqueles que vieram antes dele, foram enviados por ele mesmo, antes de vir ao mundo, para preparar terreno, para preparar a moralidade dos homens. Então, quando Jesus se refere a estes que vieram antes dele, Jesus diz: já vos disse o profeta Isaías, como disse Davi, está escrito nas Escrituras, não ledes na lei. Então Jesus a todo tempo vem citando essas passagens, colocando da sua concordância com esses pontos, né? Ele não apresenta nenhum contraste à lei, nenhuma contradição à lei, ou às antigas escrituras, aos profetas, que em verdade eram seus mensageiros, mas nós percebemos que essas expressões, em verdade, ouvistes o que foi dito, se refere não à lei, não aos profetas, mas nem às antigas escrituras, mas sim às tradições dos fariseus e dos religiosos. As concepções, aos entendimentos dos religiosos de então, dos fariseus, dos doutores da lei de então. E é por isso que ele diz: ouvistes o que foi dito, na interpretação daqueles. Ouvistes o que disseram os doutores da lei, ouvistes o que disseram os escribas, ouvistes o que disseram os fariseus. Eu, porém, vos digo. E tanto é fato que Jesus não se põe contraditório à lei, que em determinado ponto, no capítulo 5, também versículos 17 e 18, ele diz o seguinte: não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas sim as cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo algum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra, sem que tudo o que está nas Escrituras, sem que tudo o que foi revelado anteriormente se cumpra. Obviamente, Jesus falava da questão da progressão dos mundos e da progressão daqueles que habitam os mundos. Jesus falava da necessidade da evolução e do crescimento das almas, da necessidade do entendimento e do desenvolvimento do pensamento, do entendimento, da inteligência, mas acima de tudo do coração e do sentimento. Tanto coloca Jesus dessa forma, que afirma que a lei antiga tem base na mesma lei do Evangelho. Ele afirma: qualquer um, pois, que violar um desses mandamentos contidos nas antigas Escrituras e afirmados pelos profetas, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso no capítulo 5, versículos 19 a 20. Jesus deixa claro, assim, desse modo, que os princípios da lei contida no Antigo Testamento são os mesmos princípios contidos na Boa Nova. Ele não nega nem os princípios morais, nem os princípios éticos que serviam de base à lei e às Escrituras, porque esses princípios eram os pontos básicos da lei divina. Os princípios contidos nos Antigos Testamentos, os antigos livros, os livros que precedem o Evangelho, têm exatamente as mesmas bases, a base do amor e da justiça. E Jesus confirma isso em uma outra passagem, em Mateus, capítulo 22 a 37 a 40, 22, versículos 37 a 40, quando naquele diálogo com o doutor da lei,
quando diz a este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Algumas traduções colocam essa passagem como: esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Jesus coloca assim, então, que amar a Deus e amar o próximo são as bases da lei divina, que o amor é a base de toda a lei universal, porque a lei universal é reflexo direto de Deus. E nós que esposamos a doutrina espírita, que abraçamos os seus conceitos, os seus preceitos, as suas orientações, muitas vezes repetimos um conceito muito conhecido a respeito de Deus, sobre Deus, trazido pela espiritualidade, quando fala a Kardec na questão número 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, respondendo a este que é Deus. A resposta é que Deus é inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Mas nós esquecemos que a espiritualidade não se coloca tão somente, não se reserva tão somente a esta definição. Traz esclarecimentos, aqueles que nós conseguimos abraçar, aqueles que nós conseguimos compreender, dado o nosso nível limitado de percepção, de visão espiritual, e nos coloca os atributos da divindade. E nesses atributos nós percebemos a verdade daquilo que trazia João em seu primeiro capítulo, quando afirmava: Deus é amor. A lei divina, como sendo emanação de Deus, que é amor, haverá de ser todo amor. E a orientação de Deus, a orientação de Jesus, que é a própria orientação de Deus aos homens, pois que é a revelação dessa lei a todos os homens, só pode ser cumprida na aplicação e na vivência do amor. O problema nunca esteve nas antigas escrituras. O problema nunca esteve nos profetas, mas nas distorções e nas manipulações que se deram por meio dos homens. O problema nunca esteve nas religiões. O problema sempre esteve na forma com que os religiosos compreendem ou manipulam ou direcionam essas concepções. Jesus acaba adentrando a esses princípios e coloca muito além das Escrituras que a lei viva, a lei divina é viva. E isso se define através dessa lei de essência universal. Quando nós ouvimos, por exemplo, Jesus dizer: não matarás, Jesus bebe de algo que é consenso entre todos os homens daquela época e mesmo entre nós hoje em dia. Se nós sairmos às ruas e perguntarmos a 100 pessoas: é certo matar? Com certeza todos nos dirão que não é certo matar. Porque existe em nós essa consciência, essa lei divina que está escrita em nós mesmos. Nós trazemos em nós o DNA da lei universal, da lei divina. Então, essa consciência de que não é certo cometer o assassinato está presente em todos nós, na grande maioria de nós, ao menos. Mas se nós perguntarmos a essas mesmas pessoas: eu preciso amar o meu inimigo? Quantos dirão que sim? E quantos dirão que não? Quantos dirão que é loucura a necessidade de amar os inimigos? Então Jesus, dessa forma,
nos traz o conceito que nos diz que o amor deve ser vivenciado, entendido, compreendido de uma forma que nunca antes houvera sido vivenciado, entendido, compreendido. E é isso que Jesus vem inaugurar na Terra. Os antigos doutores da lei, os antigos sacerdotes colocavam concepções que diziam que somente aqueles que eram adeptos desta ou daquela forma de vivência religiosa estariam próximos de Deus, estariam próximos à salvação, estariam próximos do desenvolvimento da maturidade espiritual. E diziam que isso só poderia ser alcançado através de cultos, de práticas, de ritos em locais específicos. E Jesus diz que não. Ele nos coloca no capítulo 4, versículo 23, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois que o Pai procura tais que assim o adorem. E aí, muitas vezes, os conceitos religiosos, muito limitados, porque talvez arraigados pela nossa compreensão de vivência de séculos e séculos, em determinadas correntes religiosas, vivendo a religiosidade de formas acorrentadas, ainda esse conceito em nós, talvez nos diga que para estarmos verdadeiramente vivenciando a religiosidade, nós precisamos estar dentro deste ou daquele templo, nesta ou naquela prática, neste ou naquele culto, neste ou naquele rito. Mas Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, adorar a Deus em espírito. E quando Kardec nos coloca, para concluirmos, que fora da caridade não é salvação, Kardec nos coloca que fora da prática do bem não há salvação. Que a salvação não está nos templos, que a salvação não está nas práticas exteriores, mas que a salvação está dentro de nós mesmos. E Jesus tem oportunidade de dizer isso, de falar disso, quando nos diz que muitos serão aqueles que dirão Senhor, Senhor, em teu nome curamos, profetizamos, em teu nome divulgamos a tua doutrina. E ele dirá, afastai-vos porque não vos conheço. E diz Jesus que somente aqueles que façam a vontade do Pai, a lei universal, que cumpram a lei universal, poderão verdadeiramente adentrar no reino dos céus dentro de si mesmo. A iluminação íntima em que o homem encontrará Deus em si mesmo, não em lugares, não em religiões exteriores, porque a verdadeira religião é cumprir a vontade de Deus. A verdadeira religião é a vivência da lei divina. E nós recordamos de Teresa de Calcutá, quando recebia um insulto de um hindu, que dizia que ela não era digna de lhe tocar, porque ela não praticava os mesmos conceitos de religião que ele. A religião não era a mesma, ele dizia. E ela olhava para ele e respondia sinceramente e simplesmente com um sorriso: a minha religião é você. A minha religião é você. E nisso nós podemos compreender, quando falava Kardec dos espíritas sem o saberem, que são aqueles homens, aquelas mulheres, que mesmo sem perceber, sem ter a consciência didática, sem ter a consciência teórica dos preceitos do Evangelho de Jesus,
ou dos conceitos da doutrina espírita, praticam a vontade de Deus onde quer que esteja. Homens e mulheres de bem, médicos nos seus postos de trabalho salvando vidas, enfermeiros, enfermeiras, o homem da limpeza, a mulher que serve com gentileza o café com um sorriso, o guarda de trânsito que cumprimenta a todos pela manhã com um sorriso, a professora iluminada pelos ensinamentos, pela doação da alma. Estes são os que cumprem a vontade de Deus. Por isso dizia Jesus: sobre os preceitos estabelecidos, ouvistes o que foi dito. Mas ele trazia uma nova visão e dizia: eu, porém, vos digo. Muita paz a todos, que Jesus permaneça sempre em nossos corações. Que assim seja.